Salve moçada, tranquilidade? Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez, bem-vindos aqui à bagunça. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, galera, vamos embora fazer a conclusão do capítulo 14 da Era dos Extremos, pra gente poder fechar isso logo. O livro tá quase acabando, né? E no vídeo passado a gente viu alguns temas, né, referente ao capítulo, só que como era muito conteúdo, eu decidi dividir em duas partes, né? No vídeo de hoje, gente, a gente vai ver... Tá, voltando. No vídeo de hoje, a gente vai ver que durante as décadas de crise, né, ficou claro que o mundo, assim, ele estava bastante desigual. Alguns países cresceram pra caramba, enquanto outros, assim, se afundaram na pobreza, em dívidas e tudo mais, né? O FMI, gente, e o Banco Mundial, a gente vai falar sobre esses caras aí, eles ganharam força, né? Mas as soluções que eles estavam dando nem sempre ajudaram, né, os mais pobres, né? Sempre os mais pobres tomando na rabeta. E os estados, eles perderam o poder para, assim, grandes empresas, né, e organizações internacionais. Os movimentos separatistas também cresceram, a parada começou a virar mozona, né? E esses grupos, né, eles passaram a lutar por mais identidade e espaço num mundo, assim, que estava ficando cada vez mais globalizado, cada vez mais misturado. Bom, dinâmica aqui é muito simples, para quem já acompanha sabe, né? O conteúdo fica na tela e eu vou trabalhar esse conteúdo de forma dinâmica com vocês. Eu falei isso aqui, a conclusão do capítulo 14 da Era dos Extremos, do Hobsbawm. Se vocês quiserem dar uma olhada nas outras obras anteriores dessa mesma coleção das eras, tá tudo dividido em playlists aqui no canal. Tá? Tem playlist para todos os demais livros, né? Divididos em capítulos e partes. E, bom, bora começar aqui o trabalho, cara. Vamos fechar esse conteúdo aí. O que rola, gente? Durante as décadas de crise econômica, né, a industrialização aconteceu de forma desigual nos países de terceiro mundo, né, que trouxe, assim, muita diferença entre esses países, né? Coreia do Sul, por exemplo, o consumo de bens como televisores, né, disparou entre 1970 e 85, né? E mostrou que a economia estava bem, estava legal, né? Só que em países como o Peru, gente, diferença grande, né? Em várias regiões ali da África subsaariana, a situação foi bem diferente, né? Muita pobreza, economia enfraquecida, só desgraça. A Índia, ela também vivia um momento assim de crescimento econômico, né? Enquanto outros lugares, né? Somália, Angola, Libéria, o cenário era de desordem, né? Com os estados praticamente se desmanchando. Além disso, né, a dívida externa, ela acabou virando assim um problema muito comum nos anos 90, né, 1990. Quase todos os países pobres, gente, para vocês terem uma ideia, né, ou de renda média, estavam com dívidas altíssimas, muitas vezes assim, devendo mais do que eles conseguiam produzir, cara. Beira o absurdo, mas é isso aí. Isso era especialmente sério, galera, na África, onde assim, as dívidas elas cresciam com guerras constantes e a queda no valor das exportações, né, que dificultava ainda mais a recuperação econômica na África. Anos 90, cara, boa parte da África era situação de miséria, era situação de fome. Era uma parada muito louca. Pra galera de um pouco mais de idade, né, os velhinhos, assim como eu, que acompanhava as notícias na TV, cara, falava de África, era só desgraça. Isso é sério. Nos anos 80, né, muitos países latino-americanos, México, Brasil, Argentina, eles estavam com dívidas muito altas, né, não conseguiam pagar essas dívidas. Isso colocou as economias desses países em problemas assim muito sérios, né, e quase fez, gente, com que o sistema bancário dos países ricos quebrasse. Para vocês terem uma ideia de como que a coisa ficou complicada, né? Para poder evitar que isso acontecesse, os bancos e os governos, né, das nações mais poderosas, eles decidiram renegociar essas dívidas, né, basicamente dando mais tempo para os países pagar essas dívidas que estavam exorbitantes. Isso levou a gente, assim, a um colapso imediato no sistema capitalista, mas não resolveu o problema, né? Na verdade, ele acabou só adiando uma crise, né? Criou uma situação onde as economias desses países, eles assim, ficaram ainda mais fracas, né? Ficou mais claro que a economia global estava muito conectada e dependia da estabilidade desses países endividados, olha só, né? Para poder funcionar direito. Como a economia estava toda conectada, precisava bastante que esses países que estavam endividados
também funcionassem. Senão ia quebrar a teia e a parada ia desandar de vez. A falta de investimentos nos países mais pobres, gente, aumentou assim ainda mais a distância entre o chamado terceiro mundo e os países mais ricos, né? A economia global, ela passou a focar em lugares com grande possibilidade de lucro, né? Por exemplo, o Sudeste Asiático, algumas partes também da América Latina. Enquanto isso, né, áreas como assim grande parte da África, né, e outros países do antigo bloco socialista, eles acabaram ficando de fora desses investimentos, né, do fluxo de dinheiro que vinha de fora. E isso fez assim que a diferença entre essa galera, né, entre os ricos e os pobres, aumentasse o quê? Vou repetir isso muitas vezes. Diferenças aumentando mais e mais, né? E com a economia da África subsaariana, né, por exemplo, caindo muito em relação aos países mais desenvolvidos, cara, muito complicado, né? No fim, a disparidade econômica entre essas regiões, gente, acabou ficando ainda maior, né? As áreas mais pobres estavam ficando cada vez mais afetadas com a economia global. Depois da Segunda Guerra, o mundo assim foi mudando, a economia começou a funcionar de uma forma mais global. Ou seja, os países passaram a se conectar mais uns com os outros economicamente. Principalmente através das grandes empresas que atuam em vários lugares ao mesmo tempo, né? As chamadas, gente, anota aí, empresas transnacionais. Com isso, os estados, os governos dos países, né? Eles começaram a perder um pouco do controle do que eles já tinham sobre tudo acontecendo, né, dentro das suas fronteiras. Antes o governo mandava em quase tudo, né, cuidava da economia, serviço público, dos trabalhadores, né. Só que isso foi mudando, gente. Os sindicatos e serviços públicos, né, que antes eles eram bastante fortes, bem organizados, né, tudo direitinho em cada país, eles foram perdendo espaço. Ao mesmo tempo, né, essas grandes empresas internacionais e também os mercados globais, né, eles não respeitavam muito as fronteiras dos países, né? E eles foram ganhando o quê? Mais força, mais força. Além disso, quando as superpotências elas começaram a perder influência sobre os outros países, né? Os chamados estados satélite, é bom dar uma olhada nesse conceito, essa perda de controle dos governos ficou mais evidente. Outra coisa que enfraqueceu os estados, gente, foi a privatização, que é quando o governo vende empresas ou serviços públicos para empresas privadas. E também o fato de que algumas decisões importantes passaram a ser feitas por organizações internacionais, né? Como, por exemplo, a União Europeia. Tudo isso fez com que assim, os governos eles ficassem com menos poder, né, para poder controlar, por exemplo, distribuir melhor a renda, ajudar os mais pobres, né, com a questão dos impostos, dos mais ricos e etc, né, ou até mesmo garantir a proteção social, saúde, educação, aposentadoria e tudo mais dentro do próprio país. Com essas regrinhas mudando, né, as empresas privadas ganhando mais poder, as organizações internacionais tendo um maior poder na tomada de decisões, né, capacidade na tomada de decisões, os governos, os estados acabaram perdendo mais o controle sobre as suas fronteiras. Acabou que os países ficaram mais conectados entre si, as empresas cresceram mais do que os governos e os estados eles acabaram perdendo parte do controle que eles já tinham sobre a vida da população. A partir dos anos 70, começaram a surgir vários movimentos de grupo querendo se separar, né, e formar os seus próprios países, né? Principalmente no lado ocidental do mundo. Isso aconteceu, por exemplo, aqui, na Espanha, também no Canadá, né, na antiga Iugoslávia, onde esses grupos eles falavam línguas diferentes, né, tinham culturas próprias, queriam mais independências, os tais dos grupos separatistas. Esse tipo de movimento ele ficou assim, ainda mais comum quando o comunismo começou a acabar e a União Soviética se desfez, né? Vários países novos eles começaram a aparecer no leste europeu, né? Formados por povos que antes estavam todos juntos, né? No mesmo país. Só que nem sempre esse racha, por assim dizer, resultava num novo país organizado, né? Em lugares como, por exemplo, o Afeganistão e algumas partes da África, o que surgiu foi uma bagunça, gente, uma falta de governo. Tipo assim, a grosso modo, uma anarquia da vida. E mesmo quando viravam países, esses novos estados, gente, tinham muitos dos mesmos problemas de antes, né? Ou até mesmo piores do que os problemas de antes, porque eles eram pequenos
com pouca grana, com pouca força política, não tinha como se organizar. O nacionalismo que apareceu nas décadas de crise, né? Décadas de crise, gente, anos 70, 80 e 90. Guarda aí, importante. Ele era bem diferente daquele nacionalismo lá do século XIX, né? Antigamente, o nacionalismo era mais sobre criar novos países com base numa identidade comum, como, por exemplo, língua, cultura e etc. Né? Já nas décadas de crise, gente, ele mudou de cara. Ele foi puxado por três coisas principais, gente. Separei aqui, ó. Primeira coisa muito importante, né? Países com medo de perder a autonomia. Os estados nacionais, eles começaram a se sentir mais ameaçados por organizações grandes, né? Comentei há pouco, né? Por exemplo, da União Europeia, que queriam mandar em várias coisas, né? Eles tinham medo de perder o controle sobre as suas próprias decisões. A segunda, regiões ricas, né, que estavam assim de saco cheio de ajudar os mais pobres, gente. Alguns países, né, a Iugoslávia, até mesmo na Itália, as partes mais ricas, elas simplesmente não queriam dividir o dinheiro com as regiões mais pobres. Aí começou a surgir um sentimento, né, do famoso cada um por si. E o terceiro, os grupos querendo reconhecimento e espaço, gente. Com todas as mudanças sociais que estavam acontecendo, fim de costumes antigos, crescimento da cidade, pessoas diferentes, completamente diferentes, convivendo no mesmo espaço. Alguns grupos, né, tanto étnicos, religiosos, né, culturais, eles começaram a querer mais voz, mais espaço na política e uma fatia maior dos recursos públicos. Eles não queriam criar novos países, mas sim, gente, serem mais respeitados e também representados dentro do país que eles estavam vivendo. Esse novo tipo de nacionalismo, ele era assim, menos sobre fazer novos países e mais sobre disputar poder, reconhecimento e dinheiro dentro dos países que já existiam, especialmente nas sociedades urbanas que estavam cheias de diversidade. Por favor, ouçam isso 37 vezes, gente. Essa diferença de nacionalismo pode ser uma pegadinha mortal em questão de concurso. No final do século XIX, começou a rolar uma ideia bastante forte de que cada grupo étnico ou nacional tinha uma identidade própria, né? Como se fosse assim, uma parada fixa, uma parada natural, que só quem nasce naquele grupo podia ter. A parada era essa, né? Essa ideia ela cresceu porque o mundo ele estava mudando, as pessoas estavam se misturando mais nas cidades, as culturas estavam se encontrando, né? As fronteiras estavam ficando mais estreitas. Aí, consequentemente, muita gente começou a sentir que estava perdendo as suas raízes, né? Para tentar segurar essa identidade, gente, algumas pessoas passaram a reforçar símbolos culturais, né? Tradições antigas ou até mesmo inventar ou exagerar certas coisas para poder, assim, se sentir parte de algo único. Na real, isso acontece até hoje. Um exemplo foi o pessoal do Quebec, né, no Canadá, que queria manter viva a cultura francesa ou os jovens judeus dos Estados Unidos, né, que eles procuraram, assim, se reconectar com as suas origens. É legal dar uma olhada nessas sociedades aí para fins de conhecimento mais profundo. O problema, gente, é que essa busca por uma identidade exclusiva, quando vai longe demais, ela pode virar uma parada perigosa, né? Ou seja, começar a rolar rejeição ao diferente. E em casos mais extremos, violência. Violência mesmo, né? Exemplo, acho que o exemplo mais estúpido da história, né? Os neonazistas na Alemanha, ou mesmo os conflitos nos Balcãs, né? Onde as minorias foram atacadas ou até mesmo expulsas para que o grupo dominante pudesse se sentir puro. Era uma época assim que muita gente, com medo, né, de perder a sua identidade, a sua cultura, num mundo que estava ficando cada vez mais misturado, tentou reforçar uma ideia de identidade pura, né? Só que isso muitas vezes acabou gerando intolerância, gerou violência. Não deu em nada, né? A história já prova isso por si, e o ser humano idiota que continua nessa pegada aí, né? O nome mesmo já diz, ser humano idiota. Prosseguindo, pessoal, essa ideia de identidade, né, baseada na exclusão, tipo assim, só quem é do nosso grupo pode fazer parte. O clube das meninas malvadas, o clube das Winx, ou o clube do Bolinha.
Enfim, não funciona bem nos dias de hoje, galera. Isso não funciona, não rola. Isso porque a gente vive num planeta super conectado, gente, onde a economia e a cultura se mistura o tempo todo, né? Por exemplo, que a gente vive hoje, cara. Cultura pop asiática bombando, dorama, K-pop, as paradas que vieram lá da Ásia hoje bomba, é tudo conectado, cara. Acho que não cabe mais espaço para esse lance de tipo clubinho, entendeu? Um exemplo dado na obra foi nos Estados Unidos e em outros países do Ocidente, né? Os imigrantes e as minorias que vivem e trabalham em ambientes onde assim, a sua cultura de origem muitas vezes acaba não tendo valor, né? A não ser em certos mercados bem específicos, né? Tipo restaurantes típicos, festas culturais e etc. Então meio que assim, para se virar nesse mundo globalizado, as pessoas elas precisam se adaptar e se misturar às culturas, elas precisam ser flexíveis, gente. E isso vai contra a ideia da cultura pura. E mesmo quando alguém tenta criar regiões só com uma etnia ou com uma cultura específica, isso costuma dar errado. A globalização, assim, ela dá um jeito de trazer diversidade à volta, né? Seja pelo comércio, migração, ou porque assim, os países dependem uns dos outros, né? Um exemplo legal disso foi a Europa Central, né? Depois da Segunda Guerra. Tentaram separar tudo direitinho, só que no fim a diversidade voltou. Não tem conversa, né? Num mundo tão conectado, gente, querer manter tudo separado é uma ideia que simplesmente não se sustenta. Apesar de muitos esforços, o mundo assim, ele não conseguiu resolver direito os grandes problemas, né, do século XX. Né? Os países por si já não conseguiam mais lidar com as questões que afetavam todo o planeta, né? Meio ambiente, grande exemplo, crises econômicas ou até mesmo as guerras. Organizações como, por exemplo, a ONU e também a União Europeia, elas tentaram ajudar, né, coordenando ações entre os países e tudo mais, né? Só que elas também tinham dificuldades porque cada país, gente, ainda queria decidir tudo por conta própria. Queriam também proteger os seus próprios interesses. Nos anos 80, instituições como o FMI, o Fundo Monetário Internacional e também o Banco Mundial, elas acabaram ficando mais fortes, né? Eles começaram a influenciar diretamente os países que estavam passando por crise, né? Oferecendo ajuda em troca de mudanças na economia e tudo mais. Essas mudanças, assim, elas seguiam a lógica do neoliberalismo, ou seja, mais privatizações, vender empresas públicas e menos interferência do governo na economia. Essas instituições, elas acabaram ganhando bastante poder no mundo. Mas no fim do século ainda era difícil saber se essas políticas dessas instituições estavam ajudando ou estavam atrapalhando. Em lugares mais frágeis, né, como os países da antiga União Soviética, né, e os países mais pobres do terceiro mundo, os problemas políticos, gente, mesmo com essas ajudas, eles simplesmente não pararam. Eles pioraram. Ou seja, estava ajudando ou estava atrapalhando. Vamos saber na continuação da Era dos Extremos, pois esse foi o final do resumo do capítulo 14. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, comenta aí se tem alguma leitura complementar, algum conhecimento complementar, algo no capítulo que eu deixei passar batido, afinal de contas isso aqui é um resumo, né? Como é um resumo, o conhecimento total está no livro. Se você tiver a oportunidade de ler o livro, lê, cai dentro. Se não, eu espero que o conteúdo aqui esteja te ajudando, né, a esclarecer melhor as ideias. Se você tiver algum artigo acadêmico, né, ou alguma outra obra que complemente e tudo mais, ou até mesmo um ponto de vista contrário, que é muito importante também, isso é muito importante, comenta aí. A gente faz uma leitura, a gente troca uma ideia. Tamo junto, bora estudar. Valeu, rapaziada, até a próxima. Próximo vídeo, capítulo 15. Bora acabar essa coleção aí. Valeu, falou. Beijo no coração. Fui.